Façamos agora uma conclusão geral. O Senhor Jesus não veio para ser crucificado. Vejamos aqui os itens. Deus enviou 16 profetas de Abraão a Jesus, não para crucificar Jesus, mas para preparar um povo bem disposto para assessorar o Senhor Jesus na sua missão messiânica. Item B. Deus revelou a 8 grupos de pessoas distintas o nascimento de Jesus. O Senhor Jesus condenou a ação de Judas Iscariotes. Se a crucificação de Jesus fosse a vontade de Deus, Jesus não condenaria Judas Iscariotes. Em Êxodo capítulo 20, versículo 13 e Levítico 24, 17, a Bíblia diz: não matarás. Onde foi revogado este mandamento de Deus? O povo judeu atropelaram essa lei e mataram o Filho de Deus. Em Lucas 23, 43, Jesus foi para o paraíso e não para o reino dos céus. Jesus pregava em Mateus 4, 17 a realização do reino dos céus. Mas ele foi para o paraíso. Por quê? Porque o povo traiu, porque o povo crucificou, porque o povo matou o corpo físico de Jesus. Por essa razão, Jesus não pôde enxertar a sua linhagem, a linhagem de Deus na humanidade. Por isso Jesus disse que estava indo para o paraíso e não para o reino dos céus. Vejamos mais algumas evidências. João Batista foi assassinado. Jesus foi assassinado. O sumo sacerdote Zacarias foi assassinado. Pai de João Batista foi assassinado, encontrado morto entre o santuário e o altar. E veja agora, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Apóstolo André, irmão de Pedro, Cefas, crucificado na cruz de Santo André em Acaia. O apóstolo Tiago Maior foi decapitado à espada por ordem de Herodes Agripa, em Atos 12, 2. O apóstolo Tiago Menor também crucificado no Egito. O apóstolo Judas martirizado na Pérsia. O apóstolo Bartolomeu esfolado em Albanópolis, na província Rússia de Daguestão. O apóstolo Mateus martirizado na Etiópia. O apóstolo Tomé transpassado, assassinado por flechas enquanto orava. O apóstolo Simão foi crucificado. O apóstolo Judas Iscariotes se suicidou em Mateus 27, 5. O apóstolo Paulo também foi decapitado. Jesus veio para remover o pecado original através do enxerto, como diz em Romanos 11, 17, em João capítulo 3, versículo 5, como o próprio Jesus instruiu Nicodemos acerca do renascimento. Jesus não veio para ser crucificado, porque Jesus deveria realizar as 3 grandes bênçãos de Deus, que é o plano original. E essas 3 grandes bênçãos de Deus devem ser realizadas na terra. Em 1 Coríntios 2,8, o apóstolo Paulo disse que se o povo tivesse reconhecido Jesus, não o teria crucificado. Em Atos 7,52, os apóstolos disseram que a crucificação de Jesus foi um ato de homicídio e traição do povo. Mais uma conclusão geral. O Senhor Jesus não veio para ser crucificado. Em Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só homem, Adão, que caiu, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só homem, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para redimir a humanidade através do estabelecimento do plano original de Deus, que é a realização das 3 grandes bênçãos que deveriam ser realizadas no plano físico. Por isso Jesus não veio para ser crucificado. Mais uma evidência: Jesus realizou apenas uma trindade espiritual. Por esta razão tornou-se necessária
a segunda vinda do Messias. Através da Trindade espiritual, o Senhor Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Jesus só pôde estabelecer uma trindade espiritual. Por essa razão, através desta trindade espiritual, Jesus só pôde dar renascimento espiritual para a humanidade. Mais uma evidência de que Jesus não veio para ser crucificado. Em João capítulo 3, versículo 5, Jesus orientou Nicodemos acerca do novo nascimento, que a humanidade deveria nascer da água e do Espírito. Existe em toda a criação a masculinidade e a feminilidade. A masculinidade era Jesus e a esposa de Jesus era a feminilidade, para estabelecer um substancial fundamento de 4 posições e gerar filhos com a linhagem de Deus e realizar as 3 grandes bênçãos de Deus aqui na terra. Em Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai eterno. Para que o Senhor Jesus pudesse ser o Pai eterno, Jesus precisava ter uma esposa, ter filhos. E assim, através desse fundamento original de 4 posições, o Senhor Jesus poderia enxertar a sua linhagem original a toda a humanidade. Como o próprio Jesus disse em João 3,5 a Nicodemos acerca do renascimento através da água e do Espírito. E como também diz em Romanos capítulo 11, versículo 17. A morte de Jesus na cruz foi uma providência secundária. Jesus nunca havia falado que ele haveria de caminhar rumo ao Gólgota. Jesus nunca havia falado de sua morte. Por isso Jesus foi reprovado por Pedro, que está escrito em Mateus 16, 21, 23. Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, os teus pensamentos não são de Deus, mas sim dos homens. Satanás já havia sabotado o plano primário de Deus, cegando o povo judeu, os líderes religiosos judeus, os líderes do judaísmo. E agora Satanás queria sabotar o plano secundário, usando Pedro para desarticular o plano de salvação secundário através de Jesus na cruz do Gólgota. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus realmente pôde dar a salvação à humanidade, mas apenas espiritualmente. O Senhor Deus foi obrigado a entregar o seu Filho para dar a salvação parcial à humanidade. A morte de Jesus na cruz foi uma providência secundária. O plano original, sem morte na cruz, Jesus se tornaria o Rei dos Reis, como diz aqui em Isaías 9, 6, 7 e Lucas 1, 32. Se o povo tivesse acreditado e aceitado Jesus como Messias, Jesus promoveria a salvação completa, física e espiritual. Mas com o plano secundário, com a morte na cruz, Jesus deveria aceitar o caminho da cruz para promover a salvação parcial, que foi a salvação espiritual. Por isso o apóstolo Paulo afirma que Jesus promoveu somente a salvação espiritual. Lemos em Romanos 7, 22, 23. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado que está no meu corpo físico, nos meus membros. O próprio apóstolo Paulo, o maior de todos os devotos dos apóstolos, disse que o pecado ainda existe na humanidade. Vejamos aqui nesta passagem em João 3,14.
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus recebeu orientação de Deus através de Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias veio conversar com Jesus acerca da providência secundária. Moisés e Elias veio orientar Jesus, dizendo que Jesus deveria percorrer o caminho do Gólgota e estabelecer a providência secundária para dar a salvação parcial à humanidade. Aqui, em Lucas 23:34, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Em Lucas 23:43, Jesus disse ao ladrão da direita: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus veio para realizar o reino dos céus, porém, com a descrença do povo, Jesus foi para o paraíso. Se o povo de Israel tivesse reconhecido Jesus como Messias, o reino dos céus teria estabelecido. Não haveria divisão entre judeus e cristãos. Não haveria o julgamento dos judeus e nem os cristãos sofreriam perseguição e não haveria necessidade da segunda vinda do Messias. A segunda vinda do Messias tornou-se realidade, tornou-se necessária por causa do fracasso do povo judeu em não reconhecer o Senhor Jesus como o Salvador, o Cristo enviado de Deus. Mais uma evidência de que Jesus não veio para ser crucificado. Jesus veio para estabelecer o reino dos céus. Jesus deveria estabelecer o plano original, que é o fundamento de 4 posições na terra, para poder enxertar a humanidade decaída e redimir a humanidade do fundamento falso centralizado em Satanás. Esta evidência de que Jesus não veio para morrer na cruz está escrito em Mateus também 18:18. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Jesus deveria ligar a linhagem de Deus na terra. Jesus deveria estabelecer o fundamento original de 4 posições e enxertar a humanidade, a sua linhagem, a linhagem de Deus, e redimir a humanidade do pecado original, remover o pecado original e estabelecer o mundo ideal, o mundo chamado Reino dos Céus, tanto na terra quanto no mundo espiritual. E em Romanos capítulo 8, versículo 23, o apóstolo Paulo disse: aguardamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.